Olá, eu sou a Simone Abreu e hoje eu vou resolver um exercício usando a estrutura de repetição for com vocês. O exercício que a gente vai resolver é esse. Faça um algoritmo que receba a idade, a altura e o peso de 25 pessoas. Calcule e mostre. Primeiro item. A quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos, ou seja, que tenham mais de 50 anos, a média das alturas, então, para calcular a média de alturas, eu preciso somar alturas, acumular as alturas, né? Então, a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20 anos. Então, para que eu some as alturas, faço a acumulação, eu preciso saber quem são as pessoas que têm entre 10 e 20 anos. E depois eu faço essa acumulação, conto quantas pessoas têm entre 10 e 20 anos para poder gerar a média posteriormente. E o terceiro item, a percentagem de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas. Então, ó, como é que a gente deve pensar para fazer a resolução desse problema? O primeiro dado que a gente vai tirar do algoritmo é que são 25 repetições, então eu preciso fazer uma estrutura de repetição, no caso eu vou usar o for, onde o meu contador vai inicializar com 0, enquanto o contador for menor que 25, eu vou incrementar esse contador de 1 em 1. Dentro dessa estrutura de repetição, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso ler os dados de cada pessoa. Então, eu preciso ler altura, idade e peso. Então, faço o scanf de altura, idade e peso, e aí eu já começo a fazer as comparações. Para o primeiro caso, eu preciso saber a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos. Para resolver esse caso, eu vou verificar, então vou fazer uma decisão, né, um if. A idade é maior de 50 anos? Se isso for verdade, eu vou incrementar um contador que eu vou chamar de quantidade. Vou incrementar ele em mais um. Primeiro caso resolvido. O segundo caso, eu preciso saber qual é a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20 anos. Então a pergunta vai ser: para calcular a média das alturas, eu preciso saber quem são as pessoas entre 10 e 20 anos. Então a pergunta vai ser: a idade está entre 10 e 20 anos? Se sim, se isso for verdade, eu tenho duas ações a fazer aqui. Primeiro, é incrementar um contador, que eu vou chamar de conte altura, para saber quantas pessoas estão entre 10 e 20 anos. Eu chamei de conte altura, por quê? Porque depois a gente vai calcular a média das alturas. Então, só para ficar o nome mais condizente. E além de contar quantas pessoas têm entre 10 e 20 anos, toda vez que cair dentro desse if, eu vou acumular as alturas. Então, eu criei aqui um acumulador que eu chamei de ACM altura. Então, acumula a primeira altura, a segunda, ou seja, vou acumulando todas, fazer um somatório das alturas das pessoas entre 10 e 20 anos. O terceiro caso, eu preciso saber qual é o percentual de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas. Então, para calcular o percentual, primeiro eu preciso contar, eu preciso saber quantas pessoas têm o peso menor que 40 quilos. Então, a pergunta é: o peso é menor que 40 quilos? Se sim, eu vou incrementar um contador, vou incrementar mais um nesse contador que eu vou chamar de conte peso. E o percentual eu vou calcular fora da estrutura de repetição, no final. Então, após finalizar esse laço, eu tenho outras duas ações a serem feitas de processamento. Primeiro, eu preciso calcular a média das alturas, ou seja, vai ser o acumulado que está em ACM altura, dividido pelo que eu contei, pela quantidade de pessoas entre 10 e 20 anos, que é o conte altura. Aí eu já tenho a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20 anos. Depois, eu preciso calcular o percentual, né, de pessoas com peso inferior a 40 quilos. Eu contei quantas pessoas têm menos de 40 quilos na variável conte peso. Então, para fazer a regrinha, né, eu vou fazer conte peso vezes 100, que é 100%, né, dividido por 25, que é o total de pessoas. Então, a gente aqui faz uma regrinha simples de 3. Para resolver essa regrinha, vamos estabelecer uma regrinha de 3 aqui, ó. Então, eu tenho que o total de pessoas, né, que são 25 pessoas, equivale a 100%, certo? E o que eu contei que é conte peso equivale a PERC, que é o que eu quero descobrir. Então, o que eu quero descobrir é isso. Eu faço a regrinha de 3, fazendo as multiplicações, então o PERC vai ser igual a conte peso vezes 100, dividido pelo total, que é 25. Bom, vamos fazer a implementação desse código aqui, então. Eu vou criar um projeto novo aqui no CodeBlocks. Vou chamá-lo
de pessoas. Então, aqui, para esse problema, eu vou começar pela declaração de variáveis. Eu vou precisar das variáveis contador, vou chamar de conte. Eu vou precisar da variável idade, que também vai ser um inteiro. Eu vou precisar da variável conte idade, para guardar a quantidade de pessoas que têm idade acima de 50. Eu vou precisar da variável conte alt, para poder fazer o cálculo da média das alturas. Essa variável eu já vou inicializar com 0. O conte idade também eu já vou inicializar com 0. E vamos ter também aqui o conte peso, que vou inicializar com 0 também. A variável conte eu não inicializei ela com 0 porque eu vou inicializar dentro da estrutura for. O que mais que eu vou precisar de variáveis? Float, peso, alt para guardar a altura, o acumulador de alturas, então ACM alt, que vou inicializar com 0, né, porque vai ser um acumulador, a variável perc e a variável média. Então, basicamente, essas vão ser as variáveis que nós vamos precisar. Aí vamos começar com a estrutura de repetição. Então, a gente vai começar fazendo a repetição para 25 passagens, né? Porque são 25 pessoas. Então, eu vou fazer a estrutura for. Conte inicia com 0, enquanto o conte for menor que 25 pessoas, conte mais. E aqui eu vou deixar fim do for. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser solicitar os dados para o usuário. Então, eu vou colocar assim, ó, printf, e vou solicitar para digitar idade, peso e altura. E vou ler na sequência. Vou ler a idade primeiro, vou ler o peso e vou ler também a altura. Fizemos as nossas entradas de dados todas aqui. Por quê? Porque eu preciso repetir essas entradas por 25 vezes, por isso que elas estão dentro do for. Vamos resolver o primeiro caso. O primeiro caso, eu preciso saber quantas pessoas têm idade acima de 50 anos. Então, eu vou colocar aqui, ó, caso 1. O que eu tenho que checar aqui? If, como a gente estudou, né, verificou anteriormente nos slides, né? O que eu preciso comparar aqui? Se a idade da pessoa é maior que 50 anos. Então, if idade maior que 50. Se isso for verdade, eu vou contar mais um. Então, conte idade mais um. Então, aqui eu contei. Contador. Bom, depois eu preciso comparar quais são as pessoas que têm idade entre 10 e 20 anos. Então, é o caso 2. If a idade é maior ou igual a 10 anos e a idade é menor ou igual a 20 anos. Se isso for verdade, eu vou contar mais um no contador, que eu chamei de conte alt. Então, vai ser conte alt mais, por isso que a gente inicializou os contadores com 0, né? E agora eu vou acumular as alturas. Então, ACM alt mais igual, usando aqui a atribuição composta, alt. Ou seja, o que a gente fez aqui? ACM alt igual a ACM alt mais alt. Estou fazendo a acumulação. Então, aqui é acumular e aqui é o contador. Bom, e o terceiro caso 3, eu preciso calcular o percentual de pessoas com peso inferior a 40 quilos. Então, primeiro, eu vou verificar aqui quem tem peso menor que 40. Então, peso menor que 40 quilos. Se isso for verdade, eu vou contar mais um no contador conte peso. Lembrando que todos os contadores e acumuladores nós inicializamos com 0 aqui no topo. Bom, feito isso, nossa repetição, nossa estrutura de repetição acabou. Agora eu preciso resolver a média e o percentual. Então, para calcular a média, nós vamos fazer assim, ó, média igual a ACM alt dividido por aquilo que eu contei de pessoas que têm idade entre 10 e 20. Então, o contador que a gente usou para isso foi o conte alt. Então, conte alt. Só que tem um porém aqui. Se em todas as 25 passagens não existir nenhuma pessoa com idade entre 10 e 20 anos, então o conte alt vai estar valendo 0. E aí, se eu fizer essa divisão de forma direta, o que vai acontecer? Vai dar um erro de divisão por 0. Então, nós vamos fazer uma
verificação aqui antes desse processamento. Vou fazer aqui if, vou abrir o bloco, essa média vai para dentro desse bloco e vamos verificar aqui. Se o count_out, né, o contador de pessoas com idade entre 10 e 20, for maior que 0, se passou alguma vez aqui, ele não vai ser mais 0, ele vai incrementar para 1, para 2, para 3, para quantas vezes ele entrar nesse caso aqui. Então, se for verdade, eu calculo a média. Se não, eu sei que vai dar um erro de divisão por 0. Então, média vai receber o valor 0. E agora a gente vai calcular o percentual. Para calcular o percentual, aquela regrinha de 3 que a gente discutiu anteriormente. Então, PERC vai ser igual a conte peso multiplicado por 100%, né, que é por 100, dividido pelo total de pessoas. Quem tem o total de pessoas no final do for? O próprio contador, porque como eu comecei ele com 0, quando ele vai encerrar aqui? Quando o contador for igual a 25. Conte, 25 é menor que 25? Falso. Então, vai ser o primeiro caso de falso aqui, vai ser quando o contador for 25. Então, se eu começar com 0, o contador tem 25 no final. Se eu começar com 1, o contador tem 26, porque aí vai ser de 1 até igual a 25, né? Menor ou igual. Então tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? Eu vou começar com 0 porque no final da estrutura da repetição eu tenho a quantidade de pessoas que eu queria no total, que são 25. Então eu divido aqui pelo contador. Agora eu só preciso fazer as impressões, né? Então as saídas. Printf. Vamos digitar aqui pessoas, idade maior que 50. E vamos imprimir aqui o conte idade, que foi o contador que a gente usou para fazer esse processamento. Nesse segundo printf, nós vamos calcular, vamos imprimir, né, a média das alturas, de 100.2f. E vamos imprimir aqui a variável média. Então, se entrou no case 2, no if do segundo caso, entre 10 e 20, vai ter uma média ali para ser gerada, senão a média vai ser 0. E o terceiro caso, percentual de pessoas que têm o peso menor que 40 quilos. 1%.2f. E aqui eu quero imprimir o símbolo de porcentagem, então eu vou usar por cento para imprimir o símbolo de porcentagem na saída. Perto. Bom, perfeito. Temos aqui a execução do nosso código, bonitinho, funcional. Vamos fazer um teste de mesa. Para fazer o teste de mesa e simplificar um pouco aqui para a gente, nós vamos usar aqui uma quantidade menor de pessoas. Então, eu vou reduzir aqui o total de pessoas para 4 pessoas. Aí, fazendo isso, eu preciso alterar alguma outra coisa no meu código? Não. Por quê? Porque quando eu estou fazendo a divisão, estou usando o contador, né, para o cálculo aqui do percentual. Então, não preciso modificar nada. Então, vamos começar aqui a fazer a depuração, investigar os dados aqui do nosso algoritmo. A gente vai trabalhar com 4 pessoas. A primeira pessoa vai ter 60 anos de idade, que vai cair no primeiro caso, vai ter 80 quilos, que não vai cair em nenhum caso, e vai ter 1,90 m, que também não vai cair em nenhum caso. Bom, depois de fazer a entrada de dados da primeira pessoa, nós vamos para o if aqui, ó, idade igual a 50. 60, idade maior que 50. 60 é maior que 50? Verdade, então ele vai entrar aqui e vai contar mais 1 no contador de idade. Então, o contador de idade ali vai aparecer 1. Perfeito, e vai para o próximo if. 60 está entre 10 e 20, falso. Ele vai lá para o caso 3, que é o peso menor que 40. O peso foi digitado 80. 80 é menor que 40? Falso. Então, ele vai lá para o topo do for, vai incrementar mais 1 no contador. 1 é menor que 4, verdade. Vai solicitar aqui os dados novamente da próxima pessoa. A próxima pessoa vai ter 20 anos, vai ter o peso, né? Peso agora 39 quilos e a altura vai ser de 1,5 m. Então, ó, com esses dados, 20 é maior que 50, não cai no primeiro caso. 20 está entre 10 e 20, cai no segundo caso. Então, vai contar mais 1 no contador de altura, mudou para 1 aqui, e vai acumular esse 20 dentro do ACMOut. O ACMOut vale 0, com a altura que eu vou acumular agora, vai ficar com 1,5 m. No terceiro if, nós temos lá o peso menor que 40. 39 menor que 40? Verdade, ele vai contar mais 1
no contador de peso. Então, esse exemplo de pessoa aqui, ele caiu nos dois últimos casos ali, nos dois últimos if. Voltou o fluxo lá para o for. Vai incrementar em mais um contador, o contador vale 2, 2 é menor do que 4, e vai solicitar os dados da terceira pessoa agora. Para a terceira pessoa, nós vamos ter o dado idade 12, que não cai no primeiro if, cai no segundo entre 10 e 20. O peso, 28 quilos. Então, o peso dessa pessoa vai ser 28 quilos e a altura dessa pessoa vai ser também 1,5 m para ficar mais fácil as nossas continhas ali no final. Então, com esses dados armazenados, né, vocês olhem que a tabela aqui já mudou. Nós temos lá a idade, 12 é maior que 50, falso, vai para o segundo if. 12 está entre 10 e 20, verdade, vai contar mais um no contador de altura, ó, passou a valer 2. E vai acumular a altura. A gente não tinha 1,5 m no ACM Out, mais 1,5 m a gente vai ter 3 acumulado agora. E o peso? O peso digitado foi 28. 28 é menor que 40? Verdade. Então, vai contar mais um no contador de peso, que é 1. Né? Contador de peso é 1, mais 1 vai valer 2. Vai bater no fim do fora aqui, vai lá para o topo. Vai incrementar o contador, vai para 3. 3 é menor que 4, verdade. Vamos ler os dados da última pessoa. Essa última pessoa vai ter idade 80 anos, que vai cair no primeiro if. O peso dela vai ser de 78 quilos, não vai cair nenhum if, e a altura dela vai ser de 1,85 m, que também não vai cair nenhum if. Bom, feito isso, vamos comparar. Idade, 80. 80 é maior que 50, verdade, vai contar mais um no contador de idade, ou seja, eu tenho duas pessoas que que entraram, né, com os dados de idade maior que 50, que foi essa, 80 aqui, e a primeira pessoa, que foi 60 anos. No segundo if, 80 está entre 10 e 20, não, então ele vai pular. E o peso dessa pessoa, que é 78 quilos, é menor que 40, não, então ele vai pular. Chegou lá no topo, o contador vai incrementar, vai para 4. 4 é menor que 4, falso, então ele vai pular, encerrar a execução do for. Olha lá, pulou, o fluxo veio aqui para baixo, ó. Encerrou a execução do for, e aí vem para a próxima instrução. Count out. Quanto eu tenho lá em count out? 2. 2 é maior do que 0? Verdade. Então, vai calcular o acumulado das alturas, né? Então, a gente tem aqui 3 dividido pela quantidade, né, de pessoas, pelo count out. Foi 2, né? E então, nós vamos ter ali o valor 1,5 como média. Se em nenhum caso entrasse aqui na idade entre 10 e 20 anos, o count out estaria valendo 0. Aí ele iria aqui para média igual a 0. E o percentual? O percentual é o contador de peso, que acabou ficando com 2, duas pessoas, né? Vai multiplicar por 100 e vai dividir pela quantidade de pessoas que a gente fez a entrada de dados, que são 4 nesse caso aqui do exemplo. Então, nós vamos ter ali 50%, né? E agora vamos imprimir as saídas de dados. Então, pessoas com idade maior de 50 anos, 2 pessoas. Média das alturas é de 1,5 m. E o percentual de peso menor que 40 quilos é de 50%. Então, pessoal, com isso a gente encerra a execução desse problema. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, tá? E se cadastrem no canal. Até o próximo.